Com a prisão do rei, o que nós temos? A instalação de uma república. Esse é um novo período da Revolução Francesa que nós chamamos de Convenção Nacional, que vai de 1792 até 1795. Nesse momento, acabou a Constituição está pronta, a Assembleia Nacional Constituinte foi extinta, e houve, então, a eleição para formar essa Convenção Nacional, que iria governar a França. Essa república, ela não era uma república presidencialista ainda nesse momento, né? Você vai ter um governo exercido por uma assembleia. E essa assembleia foi eleita, dessa vez, por conta das pressões populares, pelo voto universal e não pelo voto censitário. Então, as pessoas, os trabalhadores puderam votar. Fizeram um voto universal masculino. As mulheres continuaram excluídas desse processo. Então, foi eleita uma assembleia, chamada Convenção Nacional, que acabou com a monarquia, seja ela absolutista ou constitucional. Acabou a monarquia, o rei está preso. E proclamou, então, a chamada Primeira República Francesa. E seguiram os trabalhos dessa Assembleia. Para vocês terem uma ideia, com a criação da República, a ideia era fundar um novo modelo de sociedade do zero. É como se a Revolução tivesse iniciado uma nova era, a partir daquele momento ali, de 1792 em diante. Em 1793 foi, por exemplo, criado um novo calendário para a França, que iniciava a partir da República. Ou seja, nesse calendário, o ano 1 era o ano de 1793 do calendário antigo, que seria o ano 1 do calendário francês, né? E não mudou só os anos, mudou também os nomes dos meses, porque os nomes dos meses, janeiro, fevereiro, março, eram uma referência à cultura greco-romana, né? Da antiguidade, adotado pela sociedade cristã, né, ocidental. Então, mudou, passou a representar as características climáticas da França, as estações do ano, né? Então mudou o nome dos meses para poder orientar a produção agrícola e as demais atividades econômicas francesas. Então era um calendário com 12 meses de 30 dias, divididos em 3 semanas esses meses. Eram 3 semanas de 10 dias, né? Que totalizavam um ano de 360 dias, porque tinham mais 5 dias, com mais 5 no final, ou 6, se fosse caso de ano bissexto, que eram os feriados, né, que aconteciam na metade do antigo mês de setembro, né? Então ficava mais ou menos assim, né? O primeiro mês era o vindeniário, né, que era o mês da vindima, ou seja, era o período da colheita das uvas, né? E era equivalente a 22 de setembro a 21 de outubro. E assim seguia. O segundo mês era o mês brumário, que era o mês da bruma, né, dos nevoeiros. O terceiro era o frimário, que era quando começava a fazer frio, era o mês das geadas, né, que seria novembro a dezembro do calendário anterior. E aí começava o inverno, né? E aí vinha o quarto mês, o nivoso, que era o mês da neve, o pluvioso, que era o mês das chuvas, né? Janeiro, fevereiro ali, o ventoso, fevereiro a março, e aí começava então a primavera. Aí vinha os meses da primavera, que eram 3 meses também, o germinal, o floreal e o prairal, que era quando cresciam as plantas, as pradarias, né? os campos, né? E depois viria o verão com os 3 últimos meses, né? De junho a julho era o Messidor, que era o período da colheita, né? No verão. 26 Messidor era o dia 14 de julho da Revolução Francesa, né? Passou a ser o 26 Messidor. O Thermidor, que era termidor, de térmico, né? De calor, que era o mês mais quente, né? Ali entre julho e agosto, e o Frutidor, que era o período dos frutos, né? Quando terminava o verão e logo em seguida ia começar o outono e ia começar o próximo ano. Então esse era o calendário francês a partir dali. Então veja, a intenção era abolir qualquer referência ao antigo regime cristão, etc., e fundar uma nova era, uma nova sociedade, a partir de um Estado laico republicano. A Convenção Nacional era formada por 3 grupos, né, digamos assim. O grupo da Gironda, né, que Gironda era uma região da França, né, e esse grupo tinha ali mais ou menos uns 200 deputados. Foi o grupo que liderou os trabalhos da Assembleia Constituinte, mais ligado aos interesses da alta burguesia, né, dos grandes comerciantes, banqueiros, enfim, donos de algumas fábricas que já existiam a essa altura na França, e queriam acabar com a monarquia absolutista e manter a monarquia constitucional, porque eles tinham medo, né, eles estavam no regime republicano, mas eles eram meio
meio monarquistas, porque eles tinham medo de que na República os anseios das camadas, né, populares provocassem uma radicalização que prejudicasse os interesses da alta burguesia. Você tinha também, por outro lado, o grupo da montanha. Né? Por que tinha esse nome, né, montanha? Porque era a forma como eles se dividiam dentro do salão, né, da Assembleia, da Convenção Nacional. Então, a montanha, porque os deputados desse grupo costumavam ocupar as galerias superiores, né, do salão e fazer muito barulho lá de cima. Né? Então eram chamados montanheses. Existiam vários pequenos grupos entre esses montanheses. O mais importante eram os chamados jacobinos, né, que ficavam mais nas galerias altas, mais ao lado esquerdo, né, enquanto os girondinos se sentavam nas arquibancadas do lado direito. Esses jacobinos, no interior, né, dos montanheses, né, defendiam os interesses da pequena burguesia, de pequenos comerciantes, né, dos trabalhadores urbanos, dos sans-culottes, dos camponeses, ou seja, medidas que atendessem às necessidades das camadas mais populares. Essa, inclusive, é a origem, né, dos termos esquerda, direita, que adotamos até hoje quando falamos em orientação política. Né? Havia também esse grupo aqui ao centro, né, que ocupava a parte térrea, né, ou seja, né, se sentavam mais ao centro e no salão da Convenção Nacional. Era um grupo de deputados em menor número, né, que não tinham uma definição política específica. Parte deles apoiavam a montanha, parte deles apoiavam os girondinos, dependendo da votação e dependendo das negociações políticas. É o que nós chamamos da política fisiológica, que não se move a partir de uma ideologia, mas a partir de acordos e negociações. Esse era o grupo do Pântano, ou também conhecido como o grupo da Planície, que hoje chamaríamos de grupo de centro, né, fisiológico, que na maioria das vezes tende mais para a direita, mas quando é conveniente, quando é interessante, até para ter mais popularidade, também acaba apoiando algumas questões da esquerda. Né? Enquanto a Convenção Nacional então está atuando nessa Primeira República, havia desafios urgentes para cumprir. Primeiro, defender a manutenção, né, da República contra os ataques dos países estrangeiros que, por mais que tenham sido derrotados na Batalha de Valmy, né, outras batalhas aconteciam na fronteira com a França. Né? Então o exército revolucionário estava lá lutando, inclusive fazia parte desse exército uma liderança, um jovem general que tempos depois teve muito destaque na França. Eu estou me referindo ao Napoleão Bonaparte, né? E que ia vencendo todas as batalhas que liderava contra os países absolutistas, contra o exército dos emigrados. Né? Mas além desse problema, havia os problemas internos, né, locais da França, né? Ou seja, resolver o problema da fome, resolver as demandas das camadas populares e decidir o destino do rei, o julgamento do rei, né, que estava preso. E aí, para decidir, né, os destinos do rei, teve uma votação, né, uma eleição. Por mais que os girondinos tenham tentado adiar esse julgamento com medo da radicalização, né, muitos girondinos, como eu já falei, queriam libertar o rei e restabelecer a monarquia constitucional. Era mais seguro, né, dentro das suas perspectivas e dos seus interesses. Mas mesmo assim o julgamento do rei foi decidido por votação e a maioria montanhesa, com deputados da planície, né, decidiram pela execução do rei, pela condenação do rei à pena de morte, que aconteceu na Praça da Revolução no dia 21 de janeiro de 1793, ou no dia 2 pluvioso do ano 1, e a gente tem aqui, né, mais uma ilustração. Existem muitas ilustrações sobre a execução de Luís XVI, sobre a execução de Maria Antonieta, da rainha, né, e de vários membros da nobreza. Né? E aqui então o rei é guilhotinado, ou seja, a monarquia foi interrompida mesmo, de fato, em todas as suas formas.
simbolizada pela morte do rei. E com a vitória dos jacobinos na Convenção Nacional, após a execução do rei, né, que para grande comemoração da população francesa, os jacobinos, né, o grupo da montanha, principalmente dentro desse grupo, os jacobinos ganham muita popularidade, muito poder, né, dentro da Convenção Nacional, e no dia 2 de junho de 1793, eles fundam a República Jacobina. Deixa de ser o governo exercido pela montanha, pelos girondinos e pelo pântano, e passa a ser exercido pelos jacobinos somente, né, que elegeram o presidente da República. E a República Francesa, a Primeira República Francesa, passa a adotar o regime presidencialista. E o presidente da República foi o principal líder jacobino, o Maximilien de Robespierre, ou apenas Robespierre. Então aqui a gente vê, né, a execução de Luís XVI, o poder conferido aos jacobinos, né? Robespierre assume a presidência da República, junto com seus principais companheiros, que assumem cargos importantes na República, como Marat, né? o Sanjur e o Danton. E as primeiras medidas adotadas pelo governo jacobino de Robespierre, né, foram várias, eu destaquei 3 aqui, vou falar de mais algumas. Primeiro, o estabelecimento definitivo do sufrágio universal. Acaba o direito censitário ao voto. A cidadania é estendida a todos, ricos, pobres, etc. Portanto, os pobres podem votar também. O estabelecimento do ensino público gratuito, algo que já existia em Portugal, né, criado pelo Marquês de Pombal na década de 1750, né, mas que na França também passa a existir agora, um ensino público, gratuito e laico, né, para formar a ideia de formar os cidadãos franceses a partir da escola. A escola é um instrumento, passa a ser um instrumento ideológico, né, para a formação dos cidadãos republicanos. Não são mais súditos que obedecem ao rei, são cidadãos da República, portadores de direitos, né, e etc. E a escola passa a ser, então, o instrumento de formação dessa cidadania. Foi estabelecida também a Lei do Máximo, que foi o tabelamento dos preços dos alimentos básicos. Então, primeiro se reduziu o preço dos alimentos e se fixou ali uma tabela onde os burgueses, os comerciantes, não poderiam cobrar valores acima daquele preço máximo estabelecido pela Lei do Máximo. Essas foram medidas que atenderam a uma demanda importante da população mais pobre, né, principalmente das cidades, de sans-culottes. Além dessas medidas aqui, a República Jacobina aboliu a escravidão nas colônias francesas, porque a Revolução não tinha feito isso até esse momento, porque isso não era interessante para a burguesia, né? Confiscou as propriedades dos nobres, da nobreza que fugiu da França, né? E as terras, principalmente, né, pertencentes a essa nobreza, foram divididas em pequenas propriedades e distribuídas entre os camponeses numa política de reforma agrária, atendendo então também os interesses da população camponesa. Ainda falando da República Jacobina, né, as ameaças de contra-revolução, né, ou seja, a articulação entre os nobres e os países absolutistas vizinhos, e agora contando também com o apoio dos girondinos, né, da burguesia francesa, que não aceitava o avanço das políticas jacobinas, né, foram provocando o aumento do radicalismo da República Jacobina, né? O presidente Robespierre começa a adotar medidas para barrar as ameaças de contra-revolução e acaba radicalizando um processo revolucionário da República Jacobina, né? Então, por exemplo, foi criado o Comitê da Salvação Pública, né? E dentro desse Comitê da Salvação Pública você tinha os comitês revolucionários que atuavam na vigilância, na investigação de todos aqueles que fossem suspeitos de conspirarem, né, contra os jacobinos, contra a República. Para você ter uma ideia, essa perseguição chegava a um ponto, né, de que até mesmo as roupas que as pessoas usavam tinham que conter as cores azul, branco e vermelha, que eram as cores da Revolução Francesa e as cores da bandeira da França, né? Você tinha que usar algum broche nessa cor, usar o barrete frígio, que era um chapéu
vermelho, né, da Revolução. Ou seja, você tinha que demonstrar publicamente que você era um apoiador da Revolução e do governo jacobino, senão você poderia ser considerado suspeito e seria investigado pelos comitês revolucionários. Você tinha o Comitê de Segurança, né, o Comitê da Segurança Geral, que atuava como uma polícia política do governo Robespierre, né, perseguindo os opositores e atuando na repressão àqueles que se levantassem contra o regime ou que supostamente fossem contra o regime, que fizessem alguma crítica ao regime. E você tinha o Tribunal Revolucionário, que julgava esses considerados traidores e os condenava à morte e à morte na guilhotina. Então esse período de grande perseguição foi se radicalizando de uma forma assustadora, né? No período de um ano, entre 1793 e 1794, ano 1 e ano 2, cerca de 16.500 pessoas foram mortas na guilhotina, acusados de serem opositores da Revolução. E aí, por isso o chamado período do terror, né? Até mesmo os próprios jacobinos, que por acaso, por questões internas, né, ou que fizessem alguma crítica ao radicalismo de Robespierre, também foram considerados traidores e guilhotinados, como foi o caso do Danton. Danton foi um integrante do governo da República Jacobina, mas ele tinha uma posição mais moderada do que o radicalismo de Robespierre, e por isso ele foi condenado à morte na guilhotina, pelo Comitê da Salvação Pública. Danton era uma figura muito popular entre os trabalhadores urbanos, entre os sans-culottes. Ele tinha um jornal onde ele divulgava as suas ideias, ele era uma figura muito popular, né? E a execução do Danton na guilhotina, né, pelo governo jacobino, assim como tantas outras mortes que vinham acontecendo, provocou a perda de apoio popular ao governo de Robespierre. E com isso, Robespierre se vê isolado, né? Ele não passa a não ter o apoio dos próprios jacobinos, ele passa a não ter o apoio da população, da opinião pública francesa. E com isso ele se fragiliza diante do processo contra-revolucionário. Com isso, o governo de Robespierre ficou fragilizado, né, diante da reorganização da burguesia girondina, que se juntou a alguns setores do exército, como o próprio Napoleão Bonaparte, e derrubou Robespierre do poder, acabando com a República Jacobina. O Robespierre, inclusive, foi também ele guilhotinado, né, condenado à morte na guilhotina. E com isso, né, com esse golpe dado no dia 27 de julho de 1794, que era o dia 9 Thermidor, né, por isso o golpe foi chamado de Reação Thermidoriana, representou o retorno da burguesia girondina ao poder com o apoio do exército francês, liderado pela figura de Napoleão Bonaparte. Assim como Robespierre foi guilhotinado, né, as outras lideranças jacobinas também foram mortas nesse momento. O Saint-Just foi morto e guilhotinado, e outros foram assassinados, como foi o caso de Marat, foi morto por uma criada, por uma empregada doméstica, enquanto ele tomava banho, né? Ele foi apunhalado na banheira, né? Muito provavelmente numa conspiração organizada pelos girondinos que chegaram ao poder. Em agosto de 1795 foi proclamada uma nova Constituição na França, que pôs fim à Convenção Nacional e instalou uma nova forma de governo, chamado Diretório. O Diretório entre 1795 e 1799. Esse período foi o período do governo do Diretório. Que significa isso, né? Primeiro, nesse governo, o voto voltava a ser censitário, deixou de ser o voto universal, só quem tinha renda, portanto, é que possuía direitos políticos, e os eleitores exigiam um poder legislativo formado por duas câmaras, como se fosse uma espécie de Senado e Câmara de Deputados, né? O Conselho dos Antigos, ou Conselho dos Anciãos, formado por 250 membros que possuíam mais de 40 anos de idade. Eu seria um ancião nesse negócio, mais de 40 anos de idade. O Conselho dos 500, que seria formado por 500 membros, 500 deputados com mais de 30 anos, que seria uma espécie de Câmara de Deputados. Então o Conselho dos Antigos, o Conselho dos Anciãos, seria uma espécie de Senado, né, em menor número, e o Conselho dos 500 é uma Câmara de Deputados, com 500 deputados. São referências à República Romana da Antiguidade. Aliás, a partir desse momento, a Revolução Francesa, a República Francesa, começa a assumir
diversas características da república criada pelos romanos lá na antiguidade, como por exemplo o Conselho dos 500, né, que havia. O poder executivo de governo era ocupado por 5 diretores, por isso o nome de diretório. Eram 5 diretores eleitos para um mandato de 5 anos. Então tá aqui, né? Características do diretório: poder legislativo bicameral, 2 câmaras, e o poder executivo governado por um grupo de 5 diretores. Nesse período, né, esse período foi marcado pelo aumento da crise econômica, o aumento dos preços dos alimentos, porque a lei do máximo, todas as medidas jacobinas do governo Robespierre foram extintas, né, e você tem o retorno das revoltas populares, né, e agora o conflito é entre a população e a burguesia, não é mais a população e o rei, né, e a monarquia absolutista. Agora o objetivo era enfrentar a burguesia que estava no poder, que usou a população e a pressão popular para fazer a revolução e implantar a república, né, e se negava a adotar medidas populares. Em 1795 surgiu, já no início do diretório, surgiu um movimento popular muito poderoso, liderado por François-Noël Babeuf, conhecido como Graco Babeuf. Graco também é uma referência aos irmãos Graco, né? Caio Graco, Tibério Graco, da República Romana, da Antiguidade, que foram tribunos da plebe na República Romana e que aprovaram medidas de distribuição de terras entre os camponeses, de reforma agrária. Então o Babeuf adotou o nome de Graco Babeuf, né? E essa revolta ficou conhecida como a conspiração dos iguais. Um movimento que tinha como principais objetivos abolir a propriedade privada, distribuir alimentos e gêneros de primeiras necessidades entre os cidadãos, né, de forma igualitária, um governo comum, de acordo com a vontade de todos, e o estabelecimento de uma democracia social, de igualdade social. A primeira vez que se fala em igualdade social, muito antes das teorias sociais que vão se desenvolver no século XIX. Nesse sentido, o Graco Babeuf foi considerado um precursor, né, das ideias socialistas que se desenvolveram a partir da metade do século XIX, que é o primeiro que ataca a questão da propriedade privada como elemento de desigualdade, né, e propõe uma sociedade igualitária do ponto de vista social. Em 1797, 2 anos depois, Babeuf e os seus seguidores foram presos, né, e mortos na guilhotina pelo governo do diretório. Bom, então com isso, com o argumento, né, de combater as oposições, tanto a nobreza que queria restaurar a monarquia, quanto as camadas populares que se revoltavam, o general Napoleão Bonaparte, que fazia parte do governo do diretório, ele executou um golpe de Estado. No dia 18 Brumário, no ano 8, ou seja, em 9 de novembro de 1799, Napoleão Bonaparte deu o conhecido golpe 18 Brumário, que acabou definitivamente com a Revolução Francesa e dava início à chamada Era Napoleônica, que foi o período entre 1799 e 1815.